de Hebreus. Vamos entender fé olhando apenas o versículo 1 de Hebreus 11. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza. Na minha versão está aqui: ora, a fé é a firme segurança da realidade. Porque essa palavra certeza, ela vem de um termo no original que fala justamente disso, de uma firme segurança da realidade. A fé é a certeza. A palavra aqui é upostasis. Irmãos, queria que vocês guardassem isto, mas com muito cuidado, com muito amor, com muito zelo. Vamos pegar esta palavra certeza aí na sua Bíblia. A fé é a certeza, ok? Hebreus 11, 1, é a certeza. Vamos pegar essa palavra certeza. Então vamos traduzir ela. Do texto original, a palavra certeza aqui é upostasis, ou póstasis, ok? Não é nem um bicho de sete cabeças a palavra, mas a gente precisa dela para entender algo glorioso sobre fé. Muitas vezes a gente acha que fé é você pular no vazio. Fé é você pular no vazio. Não é. Fé é uma substância, é uma realidade. Ok? Fé não é você dar um tiro no escuro. Essa palavra upostar, vamos estudar ela só na Epístola aos Hebreus, não precisamos ir longe. Então vamos buscar essa palavra aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: ele é o resplendor de sua glória, a fiel representação do seu ser real. Está vendo aqui? Seu ser real. Na minha versão está traduzido, mas no texto original é o mesmo vocábulo upostasis. Então, quem é esse aqui? Ele, do versículo 3, nós sabemos. Olha o versículo 1: havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, hoje Ele nos fala pelo seu Filho. Aí o versículo 3, Ele é quem? Ele é o upóstasis. Ele, esse Senhor Jesus, Ele é o upóstasis. Aí ele diz assim: a fé é a upóstasis, ou a upostasis. Irmãos, nós precisamos ver isso com muito cuidado. Isso aqui não é uma coisa para a gente olhar de qualquer maneira. Veja, eu quero que você observe isso com muito zelo, porque quando você estuda essa palavra em Hebreus, você vai descobrir que a fé é uma pessoa. Escute isso: a fé é uma pessoa. A fé não é você crer sem nada. A fé é você tocar em algo real. Vamos para mais um texto em Hebreus, que vai nos ajudar a entender essa upostasis. A fé é uma upostasis. O Senhor Jesus é esta upostasis. Agora, veja lá, Hebreus capítulo 12. Olha o versículo 2, o texto que o nosso irmão leu. Olhando para Jesus, Hebreus 12, 2. O autor e consumador da nossa fé. Então, Ele é o autor, Ele é o consumador. Quero que você observe essas duas palavras. Ele é o autor e é o consumador da fé. Quer dizer, a fé não é produto da nossa psicologia, da nossa psique, da nossa mente. A fé não é produto do acaso. Não é isso que a Bíblia diz. Olhe, Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É isto, esta expressãozinha, isto, na gramática, no texto original, significa que nem a graça e nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é, nem a graça e nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Não é de obras para que uma pessoa venha se gloriar, é dom de Deus. Então, irmãos, agora voltemos aqui para Hebreus 12:2. Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Tem um detalhe que muitas vezes nós não percebemos, mas os escritores neotestamentários,
Eles tinham uma didática espiritual muito aguda, muito profunda, para se referir à pessoa do Senhor. Alguns escritores eram mais criteriosos para usar a pessoa, o nome do Senhor. Paulo era um deles. O escritor aos Hebreus, se você me perguntar quem escreveu Hebreus, eu não tenho a menor ideia. Não sei. E se vocês me forçarem, eu vou dizer novamente, não sei. E se mandaram eu chutar, eu vou chutar, não sei. E vou dizer para vocês, não faz diferença. Eu sei quem inspirou o livro, essa epístola aos Hebreus. Aí todos nós sabemos. Isso é o mais importante. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então isso é o mais importante. Por que eu estou colocando isso? Porque pode ser que alguém pense que eu estou sugerindo que foi Paulo. Se foi Paulo, amém. Mas se não foi também, amém. Bom, o escritor aos Hebreus, ele usa essa didática. É a maneira de se referir ao nome do Senhor. Paulo, ele tinha também, como já lhes disse. E quando eles faziam referência a Jesus, e olha, irmãos, que esse nome já deu o que falar. Tem gente que diz, ensina que esse não é o nome do Senhor e vai por aí afora. Irmãos, se nós formos usar os termos originais para se referir ao nome de Deus, o nome de Deus no Antigo Testamento, ele é chamado por mais de 70 nomes. Esse não é o assunto. A expressão mais profunda em referência a Cristo, Paulo usou ela, é a expressão em Cristo, né? Em Jesus. Jesus é o nome que faz referência à sua pessoa humana. Então quando eles usam este nome, Jesus, apenas Jesus, a grande ênfase está na sua obra e pessoa humana. A palavra Cristo, esta palavra, ela está restrita de maneira profunda à glória da obra do Senhor, porque este nome, ele visa este grande homem corporativo, cujo cabeça é o Senhor Jesus, que está no trono, e a igreja é o seu corpo que está na terra. É o que está em Efésios 4:24, o novo homem da nova criação. A palavra Senhor mostra a sua divindade, a sua glória. Então, se você observar, são detalhes: Senhor Jesus Cristo. Então, sua divindade, sua pessoa humana, sua obra, Senhor Jesus Cristo. E aqui você vê de maneira muito singular, ele diz, olhando firmemente para Jesus. Por que, irmãos? Olhando firmemente para Jesus, o que ele quer apontar para isso? Porque aqui está, de maneira singular, a pessoa do nosso Senhor, porque foi Ele, como homem, como eu e você, Ele foi naquela cruz, e Ele se entregou ao Pai, Ele se rendeu ao Pai, foi lá naquela cruz que Ele elevou a fé em sua manifestação mais alta, quando Ele entregou o seu Espírito ao Pai e entrou na morte. Ali Ele exaltou a fé, e aquela fé que foi exaltada na sua morte se tornou o dom de Deus para nós na salvação. Estão entendendo? Então por isso que Ele é o autor. A fé tem origem nele, e Ele é essa substância da fé, porque se você não tem Ele, se você não tem esta pessoa, você não tem fé, e só temos fé por causa dele, porque a nossa fé é Ele, está nele, vem dele, é para Ele, porque ela começa nele e ela termina nele, porque Ele é o autor e é o consumador da fé. Então, muito mais do que uma coisa religiosa, é o relacionamento com a pessoa. A fé nos chama a relacionar com Deus. A palavra fé e crer, no texto original grego, são sinônimos. E sabe o que significa crer? Unir a. Então, nossa fé requer de nós uma união com o Senhor Jesus. Uma pessoa que não está unida ao Senhor, ela pode ter fé psicológica, ela pode ter fé religiosa, mas ela nunca tem uma fé viva. É diferente, irmãos. Existe fé como conceito religioso, existe fé como conceito psicológico, mas existe a fé real. Essa fé é a união com essa pessoa. Por isso que é uma grande parte dessa armadura espiritual. Vamos compreender mais. Quando ele diz a fé é certeza, olhe mais na frente aí, Hebreus 11 agora.
Hebreus 11, a fé é a certeza. Depois ele vai usar uma outra palavra, a convicção. Está vendo a palavra convicção aí? Fala a verificação de algo que foi provado. A fé é você verificar algo que foi provado. Essa expressão convicção é a realidade viva de algo que foi provado. E ele foi, como disse lá em Atos, Pedro, Jesus, varão aprovado por Deus. Ele foi aprovado, porque ele foi provado. Ele foi provado na cruz, ele foi provado na morte, ele foi provado diante dos homens, e ele foi aprovado diante de Deus. Então nossa fé está relacionada com esta pessoa, com a obra dela. Compreende, irmãos? Eu não sei se você já pensou na fé assim, mas é assim a fé na palavra de Deus. Porque nós podemos ser tentados a ver a fé num conceito puramente religioso. A fé em alguma coisa. A fé em alguma coisa que não é o Senhor é religiosidade, é uma fé morta, é uma fé em obras. Mas as pessoas podem receber algo mediante essa fé? Pode até receber. E tem gente que recebe sem ter fé. Tem muita gente que recebe algo sem ter fé. Então muitas religiões hoje, elas são baseadas nesse conceito de fé. Essa não é a fé que se torna uma armadura em nós. Esta é uma fé que se torna uma prisão, onde nós somos colocados dentro de um conceito medíocre de evangelho, de religião. Isso não tem nada a ver com Deus, irmãos. Você vê quantas religiões vivem esse conceito religioso de fé. Fé em imagem, fé em santo, fé em pastor, fé em igreja. Irmãos, pare com isso, fé em culto. Nossa fé está intimamente e de maneira restrita relacionada com a pessoa e obra de Cristo Jesus. Se você não estiver unido a isso, então você sempre, mas sempre vai ser derrotado. Porque, irmãos, nosso grande problema não é quando vem uma doença. Nossos grandes inimigos malignos não é só quando a gente perde o emprego, não é só quando a gente está passando problema. Todos os dias nós estamos numa grande batalha, envolvidos em grandes ataques, que envolve você diretamente, por dentro, por fora, envolve você indiretamente, filhos, cônjuge e tantas outras pessoas. Nós estamos envolvidos em uma batalha, e o cristão que fecha os seus olhos para isto, irmãos, como é difícil, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, porque não é fácil para mim, e também não é fácil para você, mas esta é a palavra que a gente tem que crer. Eu tenho que crer nesta palavra, você tem que crer nesta palavra, porque se nós não cremos nessa palavra, então já estamos derrotados, vamos fracassar, porque viver a vida cristã de maneira real, só quando acontece um grande problema, não é vida cristã. Deus não se relaciona assim conosco.